Nietzsche, um dos maiores alemães de toda a história, em dado momento de sua vida, começa a refletir sobre a morte e como que seria possível se conceber um final, entende? Então, em certo ponto, Nietzsche faz a seguinte indagação, entende? Sabendo que o universo vai acabar, ou seja, que o universo é finito e que o tempo ele vai passar sempre, ou seja, o tempo ele é infinito, está destinado a sempre existir, como que poderiam os dois coexistir de forma que fizesse sentido? Para essa resposta, Nietzsche ele criou uma espécie de ciclo, algo que começa e recomeça o tempo inteiro, entende? Então, para responder à pergunta de como poderiam de fato os dois conseguir coexistir em completa harmonia dentro do universo, ele cria a teoria do eterno retorno, entende? Então, bom, eu sou o Luzácio e bora pro vídeo. Bom, imagine que um demônio aparece na sua frente e te dá a seguinte máxima: a sua vida, do jeito que você viveu, com cada pequena experiência, cada pequeno detalhe, cada tristeza, cada alegria, cada desilusão, tudo está fadado a se repetir infinitamente. Você vai nascer, você vai viver tudo conforme foi, você vai ver inclusive aquele momento infinitamente. Você vai morrer e tudo vai se reiniciar. Tudo está fadado a se repetir, entende? Tudo está fadado a ser como foi e o como será já ocorreu centenas de vezes. Você conseguiria sentir algum tipo de gratidão a esse demônio? Também pode ser um anjo, a depender da versão que é contada, ou você apenas conseguiria sentir ódio? Nietzsche, quando ele faz essa indagação pra gente, ele quer que a gente comece a refletir até que ponto a nossa vida está sendo realmente aproveitada, entende? Até que ponto a gente está realmente vivendo e até que ponto a gente está apenas existindo em um mundo em um curto intervalo de tempo, entende? Porque caso você não consiga responder que conseguiria no mínimo suportar essa ideia, você automaticamente já está assumindo que a sua vida não vale a pena ser vivida. Entende? Não vale a pena ser revivida. É você não amar o seu próprio destino. Mas caso você consiga sentir algum tipo de gratidão, algum tipo de aceitação que te leve a não ver aquilo como uma condenação absurda que vai te destruir infinitamente, quem sabe você tenha finalmente entendido o que seria o principal conceito do Nietzsche, amor fati, o amor ao seu próprio destino. Você entender que tudo foi como tinha que ser. Uma das melhores aplicações dessa historinha está no livro Quando Nietzsche Chorou. Nesse livro, basicamente, Nietzsche ele conta essa história para um médico. O cara era muito rico, o cara tinha uma família incrivelmente estruturada, o cara tinha absolutamente tudo. O cara tinha pessoas que se importavam com ele, tinha uma mulher que o amava muito, tinha filhos que, para eles, aquele homem, aquele médico, aquele pai era simplesmente o homem mais incrível do mundo. Mas ainda assim ele não era feliz, entende? Ele, para a maioria das pessoas que estavam nesse vídeo, provavelmente teria conseguido tudo que aquela pessoa desejava, entende? Tudo que qualquer pessoa poderia querer e ainda assim não via sentido mais naquilo, entende? Então, até que ponto você realmente sabe aquilo que te apetece, aquilo que realmente quer a sua alma? Porque, veja bem, a gente tende a tendência de levar a vida pensando que tudo vai se resumir a uma conquista ou a outra e acaba não olhando o todo. E o Nietzsche quer fazer a gente perceber isso, entende? Talvez ainda que a gente consiga todo aquele caminho que a gente julgou como seria a felicidade, a gente acabe ainda mais infeliz do que antes de ter sequer começado a busca. E é isso que o Nietzsche quer fazer a gente pensar, entende? A poder talvez é uma glória no processo, não no resultado. Porque a glória do resultado, ainda que você a sinta, ela é passageira. Porque é como se dentro da nossa alma a gente tivesse algo que nos impõe a seguinte determinação: nós temos sempre que estar em busca de algo. O ser humano não nasceu para estar parado, entende? E ainda que você consiga, seja lá o que for, você ainda vai se sentir infeliz. O vazio que está lá dentro não vai se preencher com conquista, entende? E o Nietzsche ele sabia disso. Ele sabia que nem toda conquista do mundo, nem todo dinheiro, nem toda riqueza, nem tudo aquilo que toda a sociedade da época via como determinação de felicidade seria capaz de preencher um indivíduo. Entende? Então, resumidamente, essa é uma história que vai te fazer pensar até que ponto você realmente sabe por que que você existe. Até que ponto aquele realmente é o caminho que você quer percorrer. Esse é o tipo de história com aquela pulguinha atrás da sua orelha. Quando você chegar lá, será que realmente você vai conseguir olhar para trás e ver toda a glória que foi da sua trajetória? Ou você só vai conseguir ver puramente arrependimento, dor e a pura abdicação de tudo que você poderia realmente querer? Entende? Bom, eu tenho que confessar que, em particular, eu não sou um dos maiores fãs do Nietzsche, mas não tenho como dizer que essa teoria não é interessante, entende? Eu não consigo chegar à conclusão de que o tempo vai simplesmente ficar se repetindo infinitamente. Eu acho que tudo seja linear e eu acho sim que o tempo possa ter um final alguma hora. Mas o fato é que, o porquê que eu tô gravando esse vídeo, eu quero basicamente te fazer pensar se você realmente está vivendo a sua vida de uma maneira que você se orgulha, entende? E se orgulhar de viver a própria vida não é você viver fazendo o que você quer,
mas você vê lógica no que você faz. Então você conseguir se orgulhar e ver sentido nisso tudo, no que é a existência que da maioria das pessoas hoje é pífia e incompleta, é talvez você ser capaz de abdicar daquilo que você quer apenas por prazer, entende? Porque esse tipo de coisa é o que vai te levar até arrependimento, sabe? Bom, eu já vi pessoas arrependidas de beberem muito, de fumarem muito, de fazerem muita coisa errada. Mas eu nunca vi ninguém arrependido de ter dedicado uma vida aos estudos no final das contas. Não se aquela pessoa realmente via sentido naquilo. Nunca vi uma pessoa arrependida se ela se dedicou a, por exemplo, honrar o pai e a mãe. Nunca vi, entende? Então você saber escolher qual é o caminho verdadeiramente útil e válido que você quer para sua vida é essencial. Entende? Porque talvez aquele que você está tomando não é o certo. E talvez aquele caminho que você acha que te leva para a felicidade vai, na verdade, te levar para o maior fundo do poço possível. Isso por vários motivos. Talvez a gente não tenha a capacidade de olhar pra gente como se estivesse em terceira pessoa, entende? E finalmente conseguir analisar qual é o tipo de passo e que tipo de caminho você está realmente traçando, entende? Talvez a gente não esteja preparado no final das contas para estar em um mundo que nem esse que nos obriga a fazer tudo e a viver sem nenhum tipo de roteiro. Talvez a gente não tenha se desenvolvido espiritualmente o suficiente para chegar lá. Talvez a maioria das pessoas nunca saia nem sequer do estado de ignorância a ponto de conseguir notar isso e começar a romper com o que seria simplesmente prazeroso. Talvez as pessoas não tenham entendido a importância da religião ainda. E é bem irônico falar isso em relação ao vídeo sobre Nietzsche, mas eu verdadeiramente acredito que a religião é algo incrível e é o que completa as nossas vidas, entende? Por isso que eu uso Nietzsche como isso, é uma âncora para trazer talvez pessoas que não são capazes de compreender o significado da religião, mas que estão vendo esse vídeo por causa do Nietzsche, entende? Então agora eu quero que vocês me escutem, especificamente vocês. Perceba que o Nietzsche considera que o tempo vai ser algo que vai ficar se repetindo, algo circular. Talvez o Ouroboros, para quem não sabe, o Ouroboros é a cobra que engole o próprio rabo, é o símbolo que significa o infinito, entende? Mas para o cristianismo, para o que seria a religião, o tempo ele é linear. Tudo teve um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim, entende? Perceba, é absurdo pensar que tudo vai se repetir e é absurdo contar com essa teoria, entende? E ainda que se pudesse contar com ela, qual é a glória no final das contas dela? Tudo bem, o amor fati é um conceito lindo e que pode até ser aplicado ao cristianismo, já que amar o seu próprio destino também é entender o quão Deus é importante, o quanto ele sabe o que ele está fazendo e o quanto suas experiências são capazes de te moldar para fazer o que é certo, entende? Mas considerar que o tempo é o que simplesmente está só se repetindo é uma loucura absurda. Porque perceba que isso beira uma espécie de fanatismo, talvez pela própria vida, talvez por sentir prazer, talvez por simplesmente romper com o que a maioria das pessoas acredita, entende? Por mais bela que possa parecer essa história, no final das contas ela é falha, entende? Porque se não há mais nada passando, não há mais nada para existir, como dá para considerar que o tempo vai continuar passando? Se não se pode considerar que o tempo vai nem sequer continuar passando, se é que ainda vai existir tempo, quando um dia todo o universo deixe de existir, entende? Qual seria o sentido, no final das contas, de tudo simplesmente reiniciar do nada? Não pode ser assim que funciona. Não faria sentido, não há nada que comprove que funciona dessa maneira. Por isso que, embora eu goste muito dessa teoria e use dela muitas vezes para poder apresentar às pessoas um viés de análise das suas próprias vidas e talvez abdicar daquilo que é uma doença para elas, abdicar daquilo que as faz mal, eu também utilizo essa história para fazer elas perceberem que nem tudo que um grande filósofo ateu falou é verdade, entende? E que tudo é muito mais aplicável do que elas pensam. Não é uma coisa redigida explicitamente para o ateísmo, mas que tem o valor de fazer você tentar pensar, entende? Você tentar entender que a vida ela tem que valer a pena, entende? Você vai existir uma vez, você não tem garantia de existir de novo, entende? Então, talvez não viver em vão seja uma virtude absurda, entende? E como você poderia, me diga como uma pessoa que está dedicando sua vida a algo como a religião, por exemplo, poderia sentir que está fazendo algo vão, se ela sabe que tem alguém lá no topo que controla tudo, que sabe de tudo, que sabe de cada passo, que está observando tudo aquilo? Como ela poderia sentir que a existência dela é vã? Ter um Deus que está acompanhando tudo, que sabe tudo o que acontece. Olha a importância que uma pessoa tem. Deus não abandona um sequer dos seus cordeiros. Nenhum. Absolutamente ninguém. Ele vai estar sempre lá, sempre assistindo. Entende? Então, como que uma pessoa dessa poderia sentir que sua existência não está valendo a pena? Como ela poderia sentir que tudo aquilo é basicamente sofrimento? É por isso que eu gosto dessa história para trazer as pessoas um pouco mais para o cristianismo. É bom você se adequar às vezes de algo que é completamente oposto ao seu objetivo final, como Nietzsche é oposto ao cristianismo, para poder trazer pessoas para dentro dessa fé. Porque assim você está ganhando delas, no jogo delas, no campo delas, entende?
A melhor maneira de você derrotar um ateu hoje em dia não é você atacando ele com o cristianismo, mas atacando com o próprio ateísmo, entende? Fazendo ele perceber que tudo, no final das contas, resvala na religião. Essa busca que Nietzsche tinha, por sentir que sua vida valia a pena. Talvez ele tenha vivido a vida inteira. Nietzsche morreu louco, provavelmente até com sífilis, entende? Então, como ele poderia sentir que a vida dele foi realmente boa? Será que ele realmente estaria disposto a viver tudo? Diz o Nietzsche que sim, entende? Que sim, que viveria tudo novamente, quando precisasse. Mas será mesmo que no seu íntimo ele pensava isso? Bom, esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta a gente nunca vai ter. Então, bem, eu sou o Luzacho. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.